Você está no Florescer Atípico, com Josiane Brandão, Fabiana Teles e Sabina Bruger. Um espaço de acolhimento, informação e amor para as famílias neurodiversas. Aqui, conhecimento técnico e histórias reais se unem para orientar e acolher com amor e propósito. Respira, se acolhe e vem florescer com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Florescer Atípico Podcast. Hoje nós estamos com uma presença aqui muito especial, a doutora Juliana Panosso. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Ela que é especialista em linguagem e também os transtornos neurofuncionais, tá certo, Isso. doutora, essa linguagem? Então, tá joia. Ela vai se apresentar, vai falar o robô dela, vai falar aonde ela está atendendo, vai especificar mais esses caminhos que ela traçou até aqui, ela que vem de fora. Nós recebemos ela aqui com muito carinho. Seja muito bem-vinda nessa cidade. Obrigada, Josi. É um prazer. Obrigada pelo convite. Bom, sou Juliana, né? Eu sou especialista em linguagem infantil. Trabalho também com os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Incluindo autismo, dislexia, TDAH. Mas a base minha mesmo são os transtornos da linguagem. Eu atendo aqui em Itajaí. Estou há pouco tempo, né? A minha formação toda, na verdade, eu me formei aqui na Univale, só que em 98, já tem um tempinho, né? Eu fui embora para São Paulo, fiquei 27 anos lá e ano passado retornei para cá. E com consultório, sempre atendi em consultório particular, né? E estou com consultório aqui em Itajaí também. E onde que as pessoas podem lhe encontrar? Tá, eu trabalho, o meu consultório fica na rua Samuel Roise, aqui perto do shopping de Itajaí, mas se quiserem me encontrar pelo Instagram, lá tem todas as informações, o Instagram é Juliana Panosso _fono. Pronto. Muito bem. Doutora, vamos lá. Quando a gente fala em linguagem, muitas pessoas associam basicamente ao autismo. Hoje, essa interpretação, ela está bastante visada, bastante vasta, né? E a gente observa que cada vez mais se torna comum. Então, você poderia nos explicar quando esse transtorno da linguagem, ele não tem ligação alguma com o autismo e o que pode vir a ser? Então, na verdade, a gente precisa pensar o seguinte: hoje em dia está tendo muita confusão, né, entre quando você recebe uma criança pequenininha que não fala, por exemplo. É autista. Primeira coisa que se pensa, né? Essa criança que tá autista. No atraso, né? Está dentro do atraso. Exatamente. E pode ser que seja? Pode, claro. Mas a gente precisa pensar que existem outros transtornos também que envolvem os atrasos de linguagem, né? Por exemplo, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é o TDL, né? Que, por sinal, ele é muito mais... se a gente for pensar em porcentagem de crianças em idade escolar que tem TDL, é muito maior do que o autismo. A gente tem uma porcentagem de 7 a 8% de crianças com TDL. E o autismo é de 2 a 3%. Para o pai que não sabe o que é TDL? Transtorno do desenvolvimento da linguagem. Pronto. Quer que eu explique um pouquinho o que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, né? Então, o transtorno do desenvolvimento da linguagem é um transtorno, como o nome mesmo já fala, né? É um transtorno de linguagem que tem como base o transtorno principal é o quê? É a linguagem. O transtorno primário é a linguagem, né? Então, o que acontece no transtorno do desenvolvimento da linguagem? A estrutura da linguagem, ela está prejudicada. E aí a gente vai falar um pouquinho o que seria essa estrutura da linguagem, né? Já no autismo é um pouquinho diferente. O autismo pode ter um transtorno de linguagem ali, muitas vezes ele tem mesmo, né? Questões de linguagem. É uma característica. É uma característica, né? Porém, a base da dificuldade não é a linguagem, não sai da base da linguagem. A base é o comportamento social. Perfeito, adorei o gancho. Essa é a diferença. Né? E aí agora vamos falar um pouquinho sobre o que seria o TDL, como que a gente, não o TDL especificamente, a linguagem. O que é a linguagem? A linguagem a gente pode subdividir ela em sistemas. Tá? A linguagem ela se subdivide em sistemas. Quais são esses sistemas da linguagem, esses subsistemas da linguagem? Nós temos o fonológico, nós temos o semântico-lexical, nós temos o morfossintático e nós temos o pragmático. Vamos pensar nesses 4 subsistemas, tá? Vamos agora falar um pouquinho de cada, né? O fonológico é a fala. Então, todo mundo relaciona muitas vezes, tá com atraso de fala. E, na verdade, fala e linguagem não são a mesma coisa.
né? Atraso de fala é quando você tem uma fala com algumas trocas não esperadas para a idade ainda. É diferente de um atraso de linguagem. A fala é a expressão da linguagem, uma das expressões da linguagem. Porque na linguagem a gente tem outras expressões, por exemplo, o choro. O choro é uma expressão. É uma expressão. É uma expressão da linguagem. É uma comunicação, né? Linguagem é uma comunicação. Então, linguagem está muito superior ao que é a fala. A fala está aqui, a linguagem está aqui. Então, nós temos os gestos. Por exemplo, se eu fizer uma cara brava, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Isso é linguagem, né? O gestual, a forma com que eu movimento o meu corpo, né? Isso tudo é linguagem, né? Como que eu expresso aquilo que eu estou pensando. E às vezes a gente fala linguagem corporal. Linguagem corporal, né? Aquela visão sistêmica, né? Que a gente fala. Perfeito, é isso. Tá, aí. então, voltando aos subsistemas, né? O subsistema fonológico é os sons da fala, né? Aquela criança, por exemplo, que fala erradinho, fala tota-tola, ou fala eu vou brincar, ela tá com um atrasinho de fala, a depender da idade. Claro que daí a gente tem as idades em que você tem que adquirir tais sons e tudo mais. Então, isso é o subsistema fonológico. O subsistema semântico-lexical, o que seria? Semântico é significado. Então, são os significados, o vocabulário que a gente tem. E aí, vou te perguntar, vou dar um exemplo para vocês o que seria, para explicar um pouquinho mais o que é. Como que a gente constrói esse subsistema semântico? Se eu falar para vocês agora assim, maçã. Vamos imaginar uma maçã. Automaticamente a gente imagina. Você pode ter pensado numa maçã vermelha, você pode ter pensado numa maçã verde, eu posso ter pensado numa maçã mordida, mas veio a imagem da maçã. Agora, se eu falar para vocês escafandro, veio? Não. Ponto de interrogação para mim, não veio, já veio um ponto de interrogação. Agora, se eu falar para vocês, escafandro é aquele capacete antigo dos mergulhadores. Pronto. Veio a imagem mental. Então, o que é esse subsistema semântico? É quando você cria essa imagem mental e vai construindo, eu falo que são as gavetinhas aqui no nosso léxico, que é a nossa mente, né? O que fica armazenado, né? Então, o semântico é isso, é a construção dos significados que vem a partir de uma imagem mental. Quando a criança é bebezinho, por exemplo, quando a gente fala um bebezinho, por que a primeira, normalmente, né? A primeira palavra da criança é ou mamãe ou papai. Quantas vezes de 0 a 1 ano ela escutou a palavra mamãe? Vem com a mamãe, vem com a mamãe. Os dias, os primeiros momentos então, de vida. E aí ela relacionou com a mamãe. E aí sai um mamã, sai um papá, né? Mesma coisa com bola. Vamos pegar bola, olha a bola. Ela tá criando imagens mentais e tá internalizando isso para ir formando o que a gente chama do léxico, né? Então isso é o semântico lexical. E o léxico, a gente tem que lembrar também que é o quê? Quando a gente fala em sistema lexical, é como a gente busca essas palavras lá na nossa memória, digamos aí, né? E aí eu falo que assim, o nosso cérebro é como se fosse um computador, ou como se tivesse várias gavetinhas. A gente vai organizando isso ao longo da nossa vida, né? Então a gente organiza a gavetinha dos objetos de brincar, a gavetinha dos animais, a gavetinha das frutinhas, a gavetinha dos verbos, e daí tudo. E para construir tudo isso, o que a gente precisa? O sistema morfossintático é o quê? A construção das frases. Eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, daquele meu léxico, né? E aí eu construo a frase. Então, esse é o sistema morfossintático. E aí, nesse sistema morfossintático, entra também a gramática da língua, né? Eu estou brincando, eu fiz uma conjugação verbal ali, né? E aí, quando a criança fala, ô menina, opa, tem uma alteração, não é ô menina, é a menina. Eu tive uma alteração de artigo aqui. Né? Então isso é uma construção que vai sendo que no decorrer vai sendo desenvolvida. Exatamente. Conforme a idade. Exatamente. E aí a gente vai desenvolvendo. Exatamente. Isso. E quanto tempo demora para construir isso? A gente espera que até os 5 anos a criança já construa tudo isso.
E a gente está falando também até os 5 anos de ela saber se pronunciar bem, sem trocas. De repente o R ali, né? Que o R, troca o R normalmente até comum. os 5 anos. Na verdade, assim, até os 4 anos, a criança pode ter várias trocas. Aí a gente tem uma tabelinha, assim, com quantos anos, mais ou menos. Que seria o marco do desenvolvimento da linguagem. Dos fonemas, né? Dos fonemas. A gente tem o marco do desenvolvimento dos fonemas. Então, por exemplo, com 2 aninhos, como eu expliquei antes, você ainda não consegue pronunciar o som do K, mas com 3 aninhos já deveria. Aí com 4 aninhos você já consegue todos os outros sons, menos os R's. É isso que se espera, por isso que a gente fala em marcos, né? E aí de 4 até 5 anos é o momento de construir esses R's, tanto o R do sonzinho do barata, quanto o R do prato. Então a gente espera que por volta dos 5, às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem criança que com 4 anos já está com tudo certinho, outras 5 anos e 3 meses, né? Então, como a gente fala, marcos é uma base. É uma base, é uma linha para nos que dar deve uma ser base, seguida. né? E até com 5 anos a gente já vai ter todas essas questões de fonologia organizadas, todas as questões de morfossintática também, construir as frases adequadamente, e o semântico, na verdade, a gente vai construindo ao longo da vida, né? Por quê? Conforme as leituras que você faz, as conversas que você tem. Agora vocês não vão mais esquecer do escafandro. Não. Semântico, com certeza. O semântico tá aí, né? Então já construímos mais uma rede semântica, né? De significados. E o pragmático, o que seria? É a união de tudo isso, é o uso da linguagem, o uso social da linguagem. Então, isso é linguagem. Parece uma coisa simples, né? Mas não é. Mas não é, muito complexo. É uma questão muito superior, né? Está aqui. Então, quando você imaginar uma cabecinha com vários pontos de interrogação, ele fica ali abertinha e né? E o que seria então o TDL? Acontece quando? Esse transtorno do desenvolvimento da linguagem, né? Vamos pensar na linguagem como se fosse uma orquestra. A orquestra, ela tem vários instrumentos. Com certeza. E às vezes você escuta, e eles precisam ser harmônicos, né? Para ficar uma coisa... Tem que ter uma união, né? Tem que ter uma união. Né? Todo mundo no mesmo tom, no mesmo ritmo. Quando existe uma falha em algum instrumento ou em alguns instrumentos, o que vai acontecer com essa orquestra? Você vai perceber alguma coisa diferente, né? É mais ou menos isso que acontece num transtorno do desenvolvimento da linguagem, né? Existe uma quebra, alguma coisa não vai bem. E aí que a gente entra para estruturar melhor. E aí a gente fala muito da linguagem inicial lá, né, das primeiras palavras, dessa idade, e a gente nunca chegou na conversa até essa idade que a doutora relatou aqui, os 5 aninhos de idade. Então, aos 5 anos, a criança já deveria ter toda essa estrutura de fala perfeita. Sim, perfeita. Né? Um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Um pouquinho menos. Mas e se passou aquém esse prazo? Então, ela está com 6 anos e meio, 7 anos de idade e ainda tá trocando o R, ainda fala plato de vez em quando. Enfim, o que a gente espera? Qual é o direcionamento? Como que a gente chama? A gente já fala que tem um transtorno no desenvolvimento da fala? Na verdade, assim, a gente tem que avaliar, porque pode ser que ela tenha só algumas questões da fonologia alteradas, né? Então, a gente vai trabalhar com essas questões das trocas. Para ser um TDL, a gente avalia primeiro todos esses subsistemas, né? E a gente só pode dar diagnóstico de TDL pelos 4, 5 anos, tá? Antes disso, a gente não dá diagnóstico. Por quê? Porque eu não tenho tudo formado ainda. Como é que eu vou dar um diagnóstico se o morfossintático ainda não está na idade de ser construído, estar totalmente construído, né? Então, a não ser que a alteração seja muito evidente, que você tenha tipo 1 ano de atraso muito evidente em pelo menos 2 subsistemas. Perfeito. Tá? Se eu tiver um subsistema só alterado, pode ser que seja só um transtorno fonológico, por exemplo. Tá? Que o transtorno fonológico são essas trocas persistentes na fala. Que é o, né? que é o famoso que a gente fala atraso na fala mesmo. Isso, um atrasinho na fala, exatamente. Por exemplo, tá com 6 anos e ainda não está conseguindo falar os R's. Ou ainda faz algumas trocas, né? Só que daí a gente tem que avaliar, porque em princípio, né, num primeiro momento a gente olha aquela criança, só tem essas trocas. Mas sempre a gente tem que avaliar a linguagem.
mesmo que a criança venha só com a queixa de trocas na fala. A gente tem que ver se... Porque assim, a gente não espera que com 6 anos, 7 anos, ela esteja trocando ainda esses sons. Então vamos ver se não tem algo a mais, para a gente poder fazer um trabalho completo. E o que poderia ser esse algo a mais? Vamos ver como é que está esse vocabulário. Ela continua tendo... Ela tem um vocabulário adequado para a idade? Aí a gente tem os protocolos para avaliar. Perfeito. Até porque a gente tem que ter aí, quando chega 7 ali, 6, 7, 8 anos... Eu sempre falo, depois dos 8 ali, se ainda continua com essa troca, tu pode até estar pensando numa dislexia, dependendo das letras que são trocadas. Sim, né? dependendo. Dependendo da letra que é trocada, o P pelo B, o V pelo F. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu sempre falo lá no consultório que crianças antes dos 8 anos, eu nem encaminho, nem dou primeiro protocolo de dislexia, tá? Eu só pego criança para ser avaliada e encaminhar para uma fono após a minha avaliação depois dos 8 anos. Isso. Em função da dislexia. Em função da dislexia. E na verdade, outra questão, a gente tem, a dislexia é o transtorno específico do aprendizado. E nós temos também o transtorno de aprendizagem, que poderia ser uma continuidade de um transtorno de linguagem. Que é o contínuo. Que daí que a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, para saber se é dislexia ou se é um transtorno de aprendizagem em função de um problema de linguagem. E pode ter os dois juntos. E também. Pode ter desortografia. Sim, e aí são os outros. São vários. Exato, exatamente. Nas comorbidades também. Precisa de uma avaliação bem aprofundada. E essa questão que a gente fala tanto do trabalho multidisciplinar, esse olhar sistêmico, porque é todo amplo, exatamente, né? A gente tem que enxergar a criança como um todo e não só como aquela queixa que chegou pra gente, né? Porque a queixa que chegou pra gente, eu falo que assim é a pontinha do iceberg, né? E a gente não avalia a pontinha do iceberg, a gente avalia o que tá dando base para esse iceberg, que é o quê? As profundezas, né? O que está submerso. Então, é isso que a gente tem que avaliar. E aí a gente avalia todos esses subsistemas da linguagem, todas essas habilidades que dão essa base para aquilo que a gente está escutando e enxergando dessa criança. Me corrija se eu estiver errada, mas eu achei muito importante aqui o que a gente falou, e agora eu não me lembro se foi no nosso bate-papo anterior ao podcast ou no podcast, que nós estávamos falando que nem sempre não. É que não existe uma base da linguagem, da dificuldade da fala, da linguagem em si, para o autismo, né? Eu achei muito importante. Isso. Se a gente tratou aqui no podcast, acho que a gente tem que voltar nesse assunto. Isso, até eu acho que a gente poderia até falar por que está tendo hoje em dia tantas confusões diagnósticas ou tantos diagnósticos e depois a gente vê, mas não era autismo. Como assim? Não existe ex-autista, né? Não, né? Não existe ex-autista. Ou seja, provavelmente o diagnóstico foi errado, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, uma criança nos seus 2, 3 aninhos que chega para fazer uma avaliação, ela se isola, ela não olha no olho, ela tem estereotipias, ela não está falando, de cara você imagina o quê? É autista. Mas um transtorno de linguagem, a criança que não consegue se comunicar. Ela não vai olhar. Ela não vai olhar. Por que eu vou olhar se eu não consigo me comunicar? Uma criança que não consegue comunicar o que ela quer, ela se isola. Então ela vai ter um comportamento social alterado, parecido com um autismo. Pode ser que seja autismo? Pode, mas a gente tem que avaliar para ver se essa base do que está acontecendo com essa criança, o que ela está te demonstrando, se é em função de um comportamento social ou se é em função da falha de linguagem. Porque para ver a interação precisa da comunicação. Né? Exatamente. E realmente, assim, e a importância de trabalhar todo mundo junto, o fono, o psicopedagogo. Sim, a gente ressalta muito isso aqui. Porque é o TO, porque é o neuro. Às vezes até o psiquiatra que está entrando junto. Exato. Às vezes a gente precisa ter toda essa linha, por quê? Porque às vezes, se não tem esse olhar,
Talvez vai chegar no consultório, não, é o autista. E outra coisa, né? e outra questão, né? Às vezes, um olhar só, você enxerga aquilo que tá na tua alçada, no teu né? momento ali, naquele teu Exato. momento do consultório, Então, teu momento de observação. Por isso a importância de se conversar, né, nessa equipe. Ter essa equipe multidisciplinar. Você sabe que até vou dar um exemplo de um paciente meu, lá de São Paulo ainda. Ele chegou para mim com 2,5 para 3 quase, tá? Ele chegou para mim já com um diagnóstico de autismo, tá? E aí eu comecei a atender. Ele não se isolava. Ele era um menino hiperativo ao extremo, e a fala dele, ele tentava falar, mas a gente não conseguia compreender nada. E a mãe já chegou assim, acabada, né, com aquele diagnóstico, né, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil você receber um diagnóstico, né? Ainda mais da forma que tem vindo, né? Exatamente, que às vezes eles jogam às vezes não é o que colo, fala, né? é a forma, a forma que é feita devolutiva. E aí eu atendi a primeira vez, falei, opa, atendi a segunda vez, chamei a mãe, vem cá. Eu gostaria que você fizesse uma nova avaliação com um neuro específico, que é com quem eu tinha muito contato. A gente se falava pelo WhatsApp. Doutor, tô mandando assim, assim, essa... Não, realmente ele me dava sempre feedback e tudo mais, um pro outro, né? E eu falei assim, olha, não vou dizer nem que sim, nem que não, porque não sou eu que vou dar esse diagnóstico, tá? Eu vou colocar no relatório o que eu tô enxergando nele, as características e o que eu acho que é. E Uma você hipótese, vai lá, né? uma hipótese, e você vai lá. Bom, coloquei também o que eu não enxergava, que faz parte do autismo, né? Ele faz contato social, ele brinca muito bem, ele usa o gestual para expressar o que ele quer. Ele não consegue expressar por meio de palavras, porque você não entende o que ele fala. E ele tem sim, ele tinha uma agitação, mas isso não é específico. Fala rápido demais? Fala rápido, e fazia movimentos com a mão, estereotipados. Sim. Tá? Mas isso não é específico do autismo. Movimentos estereotipados não é só o autismo que apresenta. Entendeu? E aí mandei daí eu coloquei a minha hipótese, uma hiperatividade extrema, possivelmente não dá para diagnosticar ainda um TDAH. Mas o TDAH a gente só fecha um diagnóstico lá para os 7 anos, né? Mas na minha anamnese com a família, só de olhar o pai eu sabia que o pai tinha TDAH. E o pai falou que sim. E a gente sabe que isso é genético, hereditário. Então não tem como. Sabe? Não tem como. Então isso vai alertando a gente, né? E aí encaminhei pro neuro de confiança meu, né? Quando ela saiu da consulta, eu arrepio até de pensar, ela me ligou chorando. Você estava certa, ele não é autista, ele tem realmente, como você falou, ele tem uma hiperatividade extrema e ele tem um transtorno da linguagem. Olha só. Um transtorno da linguagem. Assim, na verdade, transtorno não, ele nem usou esse termo porque ele era muito novinho pra gente. Um atraso mesmo. Um atraso na linguagem, né? linguagem. Um risco para transtorno poderia ser um risco. A gente não fala nem tanto em atraso, a gente fala em risco para, né? Uhum. Né? Porque muitos TDLs chegam para a gente com um atraso, primeiro na linguagem, e depois a gente, ao longo da evolução da terapia, a gente vê que era um transtorno. Perfeito. Outra coisa... Pode falar. Não, como que a gente vai separar isso, esse atraso simples, para um diagnóstico estruturado, de fato? De TDL, né? Isso. Então, o atraso, ele segue o curso normal do desenvolvimento, porém mais lento. Essa é a diferença. Já o transtorno de linguagem, ele tem uma falha na base estrutural da linguagem, em um desses subsistemas, ou em 2, né, na verdade, em 2 ou mais desses subsistemas. Esse é o diferencial. Mas como que a gente vai avaliando? Avaliando. E outra questão também, não só avaliando, porque quando é muito pequenininho, tem testes que eu não posso fazer com uma criança de 3 anos, porque ela não fechou ainda a estrutura que chega lá nos 5 anos, né? Então eu não tenho testes para todas as idades, né? Normalmente os testes, os protocolos que a gente usa é a partir de 3 anos, né? 3, 4, esses mais estruturados, tem até né? O idade. O idade, eu adoro o idade, porque o idade ele te dá uma margem bem ampla, sim, porque ele vai avaliando os meses, né? E ele vai lá vai lá
com 12, com 24, Isso. com 36, e a idade ali ele te dá uma margem muito grande em relação à linguagem. A linguagem também, né? Uhum. Isso. Mas assim, daí como não dá para ainda pensar, Não dá para mas pensar. e aí a evolução do tratamento é muito importante, porque conforme a criança vai evoluindo, se você vê que ela evolui bem, está evoluindo rápido, opa, provavelmente era um atraso. Perfeito. Então ela está evoluindo e tá desenvolvendo bem. Nossa, tá aprendendo, né? Cada semana aumenta a quantidade de palavrinhas. E é impressionante como é rápido, né? Quando a gente tem um atraso de linguagem. Às vezes eu sempre explico para os pais assim, que o começo eles demoram um pouquinho. Uma criança chega para mim com 2 aninhos sem falar nada. Absolutamente nada. Então a gente começa com a terapia lúdica, né? Que é tudo com os brinquedinhos, sentar no chão, né? Aquela interação, né? E às vezes a criança não vai falar logo de cara. Ela primeiro vai aprender como que se brinca, para que serve aquele brinquedo, O nome daquele. E ela vai ali, observando, eu falo assim que eles vão primeiro esponjinhas, né? Vão absorvendo tudo aquilo. Daqui a pouco começa a falar. E aí na primeira semana começa a falar 2 palavrinhas, na outra já tem 4. Na outra já tem 10. E assim vai. E assim vai. Então, pela evolução do tratamento é que a gente observa também o que pode ser. A nossa hipótese vai se consolidando mais. Perfeito. Eu ia lhe perguntar, mas pelo exemplo clínico, eu acredito que já está respondido. Mas me tira essa dúvida só para ficar firme mesmo na colocação. Então, ele pode coexistir com o TDAH? O TDL? O TDL. Comorbidade. Comorbidade, né? Sim, e é muito comum, inclusive. Pode ter TDAH. E tem também. outras comorbidades que se alocam também com outra questão que eu ia comentar sobre o TDL, eu acho que eu não sei se eu comentei que não pode ter o TDL, a diferença de TDL e TL. Acho que a gente não falou ainda, né? Conversamos um pouquinho antes, né? Tá. TDL, transtorno do desenvolvimento da linguagem. TL, transtorno de linguagem. Qual que seria a diferença dos dois? Por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down, ela pode ter TDL? Não, TL. Por quê? Porque ela tem uma causa primária para essa dificuldade de linguagem. Então, ela tem... Qual que é o diagnóstico primário dela? O Down. O Down. Ela é T21. Beleza. Perfeito. Então, ela vai ter questões de linguagem? Sim, mas não é a base primária. Sim. No transtorno do desenvolvimento... Exatamente, assim como o autismo. Não existe autismo, não existe TEA com TDL. Isso não existe. O TEA, ele pode ter um TL, né? Porque o pragmático no autismo sempre está alterado. O TEA seria o TEA é o principal. Então tá aqui em cima, a TEA tá aqui, e aí ele tem dificuldade de linguagem. Perfeito. Exatamente. Então ela tem o TL, o TEA, né? E pode ter o TDAH, e assim vai, né? Aí pode ter, eu já tenho pacientes que têm TEA, TDAH, TOD, e aí vai, tem 4, 5, 6, CID ali, porque prevalece o TEA e aí vem as comorbidades. E é importante também na questão da comorbidade, por exemplo, do TDAH com o TDL, a gente tem que observar que no TDL a gente tem muitas habilidades prejudicadas, né? Por exemplo, até a memória de trabalho muitas vezes está prejudicada, né? O que seria essa memória de trabalho? Aquela memória que a gente precisa manter uma mensagem, manter uma informação na nossa mente por um período curto para depois usar aquela informação e executar, né? Perfeito. Então, se eu tenho uma alteração nisso, isso pode até às vezes confundir um TDAH. E sempre a gente fala, trabalhar as funções executivas e cognitivas é muito importante. Por quê? Porque aí tu vai conseguir ver aonde está essa deficiência. Isso. Se é na parte da memória, no trabalho de memória, se é na parte cognitiva, então tu consegue diferenciar isso, Josi. Hoje, sabe que eu fiquei preocupada? Eu atendi uma mãe e ela disse para mim, eu sou servidora pública e eu tenho um filho autista em nível de suporte 3 e eu estou tendo que escolher as terapias que ele está fazendo. Escolhendo, porque ela não tem tempo hábil para acompanhá-lo nas terapias. E aí eu perguntei, e qual tá ficando de fora? E o primeiro que ela falou, fono. E aí eu te pergunto, nesse atendimento que eu fiz hoje, qual o impacto social dessa criança? A mãe não tem culpa, né? Sim. Todo o nosso sistema ele precisa abraçar e entender que
o mundo está mudando. A gente já viu aí que o prognóstico é 2030, 1:1, né? Então é um prognóstico bastante alto, elevado. Então a gente vê que o Brasil e, enfim, outras partes do mundo vão precisar adaptar essa realidade, certo? Exato. Então, qual hoje, quando eu ouvi eu perguntei para ela, qual é essa terapia que tá ficando de lado, então? Então, a primeira que ela me passou, fono. E aí eu te pergunto, qual é o impacto social, escolar, que essa criança vai ter com essa escolha? E por que ela escolheu? Ela explicou o porquê? Então, veja bem. Quais as terapias que ela manteve? Que ela manteve e deixou a fono de lado? Então, né? que na verdade... Porque, na verdade, a gente precisa ver o que tá prejudicado, elencar os prejuízos dessa criança e a partir disso, dar prioridade para as terapias. Porque pode ser que, por exemplo, uma criança nível 3 de suporte que ela não consegue... ir no banheiro, por exemplo. Aí tem que trabalhar essa. E é algo muito importante, né? Então ela vai ter que fazer uma necessidade básica, né? Então a gente tem que ver quais são as necessidades básicas. Ela escolheu o LEOTO. E aí a questão dela foi muito assim, é comportamental. Mas, como eu já ouvi aqui de você, Juliana, e já escutei de outros profissionais, né, dessa área da fono, exatamente o que a gente trouxe aqui. A chave da interação social é a comunicação. Sim, né? Exato. Então a gente não tem como esperar de uma criança que ela tenha interação social se ela não tenha comunicação. Exatamente. Certo? Então é um ponto, poxa, eu tô preocupada com o comportamento porque ela não tem interação social, mas a partir de que momento ela vai ter interação social se ela não se comunica? Se ela não se comunicar, né? Mas, mesmo que seja a comunicação, o tipo de comunicação e que for possível. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes um nível 3 de suporte, muitas vezes é não verbal, por exemplo. Sim, perfeito. Né? Mas a gente pode usar outras formas de comunicação. Que a gente está falando da linguagem, né? Linguagem e fala. Exatamente, né? Outras formas, né? Hoje em dia a gente tem as comunicações alternativas, né? Ou mesmo se ele não tem condições de usar a comunicação alternativa porque ele não consegue compreender o que está sendo mostrado, né? Apontar, né? De alguma forma, tentar se comunicar para conseguir viver nesse meio, né? E a gente sabe que hoje, principalmente um grau de suporte 3, ele vai exigir muitas horas de terapia, né? Com certeza. Então a gente vê que essa é uma realidade que está cada vez mais assídua. E me corta o coração hoje ter que ouvir de uma mãe, né, que eu estou escolhendo a terapia que ela está fazendo por conta... E pensa o seguinte, né, Josi, olha quantas terapias, né, que é necessário fazer, né, são muitas terapias, né, então, às vezes eles acabam tendo que elencar e escolher, né, mas é complicado, né. E o impacto escolar também eu vejo que é grande, porque se também não tem interação social, não tem a comunicação, como é que vai existir a aprendizagem? Exatamente. Né? E aí você pode falar um pouquinho disso pra gente agora. E aí a gente vai ter uma deficiência na aprendizagem muito grande, Josi. Por quê? Porque ele não vai conseguir ter a interação, ele não vai conseguir, por mais que ele se comunique apontando, porque tem várias formas, mas a interação, o aprendizado, ele não vai conseguir. Não acompanha, não né? Não acompanha. Ele vai ter uma deficiência. Né? Até pode você trabalhar, daí entra o PDI, o PEI, que a escola deve, né? É um direito e um dever, em que a escola deve dar esse suporte a essa criança, realizando então as atividades, trabalhos direcionados conforme o parecer ou conforme a dificuldade da criança, adaptados. Né? Tu é obrigada a fazer essa adaptação. E aí você tem que ter esse trabalho diferenciado. Criança pode evoluir? Pode. Eu sempre digo que não existe criança, não existe pessoa estática, burra. Né? Não existe pessoa burra. Mas ela precisa ser, na verdade, instigada, provocada, por mais que ela tenha um suporte 2, um suporte 3, eu tenho comorbidade, eu tenho TEA, eu tenho o transtorno da linguagem. Nós temos que o quê? Incentivar e buscar alternativas junto com a escola, com o PEI, com o PDI e fazer e pôr em prática. Essa criança tem esse direito. Já que você adentrou o assunto, vamos falar o que é o PEI? Plano Educacional Individualizado, e o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Aí o que cada um retrata? Retrata o PEI, de ensino educacional, escola,
Plano de desenvolvimento é aquilo que eu vou aplicar individual. Então, eu tenho que ter esses 2 planos, o individual que eu faço no aluno e o que está lá no plano de curso que eu preciso trabalhar com ele. Quem desenvolve o PEI, quem desenvolve o PDI? É escola com pessoas especializadas, tá? Tem escolas que têm já equipe de orientação. Multidisciplinar? Não seria a equipe multidisciplinar, tá? Seria a orientação, a coordenadora, e juntamente com a orientadora, juntamente com o professor, é feita uma avaliação diagnóstica. Não, olha, já veio com o laudo, você tem que desenvolver. E aí você faz, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho vários alunos que têm provas adaptadas. Tem várias escolas aqui em Balneário, tá? Eu entro em contato, tá? Foi feito, entra em contato, leva lá o parecer. Muitas exigem o laudo, não só o parecer com a hipótese, já pede o laudo. E aí tem uma equipe que faz. Então, esse aluno, às vezes, dependendo de cada aluno e cada situação, tem alunos que saem da sala e vão realizar a prova num espaço adequado, que está lá e vai ter sempre uma professora, ou segundo professora, professora auxiliar ali, tá? Vamos dar um exemplo do TDAH, tá? Ele não tem como fazer uma prova extensa, ele não tem como fazer uma prova com, vamos supor, com 6, 7 linhas de interpretação. Então, a gente exige que diminua essas linhas. Ele não pode ter 5 opções, tem que ter no mínimo 3. Então, daí entra vários, no máximo 3. Então, na verdade, a gente vai o quê? Adaptando. Né? Eu quando chego as provas para mim, ontem foi um dia que chegou uma prova de uma escola, tá? Uma aluna minha. Prof, dá uma olhadinha. Eu olho todas as provas, porque a escola tem o dever e o aluno tem o direito de ter esse trabalho. E precisa, feito. né? E precisa. A gente fugiu muito do assunto da doutora Juliana. Mas isso entra também, porque as crianças com TDL, por exemplo, elas precisam também, são adaptadas. Eu ia lhe perguntar agora se o TDL entra nessa questão de adaptação. TDL é um transtorno do neurodesenvolvimento também, assim como o autismo. Então vamos nos atentar. Ele está no DSM-5, agora ele está no CID-11 também. Foi pro CID-11. Foi pro CID-11. Viu que tá para sair o novo DSM. O DSM-6? Tá para sair, né? Tá para sair. Agora a questão de que eu acho que vai entrar o 11, né? Mas eu acho que vai entrar mais alguma coisa, porque eu vi que estavam falando que vai sair agora o DSM-6. Nossa, e foi maravilhoso, né? Porque a gente não tinha ainda no CID-10, a gente coloca como F80, né? Que é agora já é 80.4, 80.1, tem todos. 90. Só que agora vai mudar, né? Agora já tem o TDL, transtorno do desenvolvimento da linguagem, expressivo, receptivo. Eu sempre digo que para mim o importante no meu consultório é o DSM. Agora não é mais o agora vai ser o DSM-6. DSM-6 e o CID-11. E o CID-11. O CID-11 ainda não tá. Mas ele encaixa junto no DSM-5. Exato, então, daí eu ainda acrescentei ali. A gente está usando, ainda está na transição, a gente está usando o CID-10. E aí bota entre parênteses o CID-11. Ainda tá naquela transição. Tem quem faça o 10. Eu tenho o DSM-5 e coloquei o CID-11 junto. Então eu imprimi. Então daí eu vou jogando, eu vou estar nas hipóteses, eu coloco. Aí eu corro lá. É que tem alguns lugares, alguns médicos que ainda não aceitam o 11 ou ainda não conhecem muito. Que eu acho que ainda que estão na transição. Enfim, mas agora eles vão estar na transição, vão ter que entrar no DSM. E aí vão ter que entrar no DSM-6 já direto. Isso aí, exatamente, que é ótimo, né? Que é o manual que nos direciona, né? Eu sempre digo que é meu dicionário. Tá? É o meu. Bom, tu vai lá no consultório, tu vê, ele tá lá. Tá lá. Que inclusive para os diagnósticos, até agora falando do DSM-5, né? A questão do diagnóstico de autismo tem que ter todos os critérios A e pelo menos 2 do B para ser autismo. Que na verdade eu sempre digo, isso é uma das coisas que eu nunca esqueci. Para a gente dar uma hipótese de autismo, tem que ter no mínimo para a criança 12 características. E todos do A. Para você poder passar. Na verdade, para você passar para o B, para você ir olhar o B, primeiro o A tem que estar concluído. Porque existe uma hierarquia. Letra A, B vem depois. Então você tem que ver se todos os critérios do A estão lá, aí eu vou ver o B. Perfeito. Entendeu? Então não pode ter 3 características do A, pulo pro B,
né? Enfim, Eu não posso olhar, só tem o B, mas não tem o A. Não cadê o A? Aí não é. Não é. Perfeito. Entendeu? E para adulto, isso também para nós ali, são 6 características também do A, mas aí você vai seguindo todas as características, né? Então tem esse balanço aí que a gente precisa respeitar. Exato. Parece uma coisa que a gente fica batendo na tecla, né? Mas é que eu vejo a tamanha importância, porque hoje os laudos de diagnóstico, eles cresceram, né? E o que é a preocupação, né? O que eu vejo que está fazendo muito sentido? A importância da gente reconhecer essas diferenças que você elucidou aqui pra gente, né? Às vezes transtorno de linguagem não é o autismo, né? Eu ia lhe perguntar aqui da questão da interação social, por exemplo, o contato visual, que a gente fala tanto do autismo, né? Que não há tanto contato visual. Mas quando existe um transtorno de linguagem, eu não sei se eu falo falando TDL, né? Não um transtorno de linguagem. Sim. O transtorno de desenvolvimento da linguagem. Quando tem o TDL, é possível que não haja essa... Claro, porque ela não, uma criança que não consegue se comunicar, ela tá lá e parece que vive no mundinho dela, né? A gente fala assim, mas ela não consegue comunicar, eu não consigo falar que, quero água, não consigo falar, então ela vai se isolando. E o isolamento acaba gerando também uma falha nessa questão do visual, de olhar para o teu olho, né? Ela parece até uma timidez, né? Então é importante colocar isso, né? Então a gente vê que a base do autismo, a gente olha muito a questão comportamental, mas ela não está sozinha, né? Porque pode haver um transtorno no desenvolvimento da linguagem, onde, por dificuldade de se comunicar, a criança passa a ter uma questão comportamental. Questões comportamentais, exatamente. Nem por isso vai encaixar o autismo. Então, nem todo comportamento social é autismo. Nem toda falha no comportamento social é autismo. Até porque nós temos ali o suporte 1. O suporte 1 é uma pessoa que ela consegue conviver no meio social, ela consegue ter esse convívio, Josi. Ela vai ter algumas restrições, talvez a reciprocidade. Não só a reciprocidade, mas também o cognitivo inibitório. Então, aí tem outras situações, mas hoje o suporte 1, ele consegue conviver dentro da sociedade, do meio em que vive, exceto algumas situações, algumas habilidades que ele não consegue. Então entra dentro desse critério. Perfeito. Que a gente tem que ter esse cuidado. Mas para você ver como é sutil e como existe essa sobreposição de características de uma criança que tem um transtorno dentro da linguagem como base e de uma criança que tem um transtorno de base comportamental social, de comportamento social. É muito parecido quando é pequenininha. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente meu, diagnosticado com altas habilidades e autismo, acho que suporte 2. Mas aí tu percebe, o contato dele, ele é aquele... É um contato rápido? Não se mantém. Não se mantém. Perfeito. Tá? E a gente está falando mais de comportamento mesmo. Comportamento. Então, ele até... é rápido. E olho no olho não é critério diagnóstico de autismo. Não é. E outra coisa... Não, é que é uma das coisas que a gente faz... É uma das características, algum dos traços. Que pode ter, né? Porque tem pessoas que usam característica, vários, né? Traços ou característica. Para mim é a mesma coisa. Traços e a característica. Ela fica linkada, né? Então, esse contato tu tem que cuidar. Quando ele chega no teu consultório, uma das coisas que tu já pode observar, porque também no transtorno do neurodesenvolvimento da linguagem, ele vai ter esse contato. Por quê? Porque ele não consegue manter olho a olho. Perfeito. E outra coisa, eu vi, né, lendo a respeito do assunto, que, na verdade, o TDL, ele é mais confundido com o TDAH do que propriamente o autismo. Não necessariamente, pode, porque assim, ele pode ter algumas características de um TDAH, mas não necessariamente. Por que características do TDAH? Mais do tipo desatento até. Sabe, isso, TDAH do tipo desatento? Aquela criança que fica meio... Mas ela não está conseguindo, ela não consegue estruturar a linguagem. Ela não, até se a gente for pensar em crianças maiores, tá? Porque assim, o TDL não é só de criança pequena. E agora eu tava pensando no meu filho, tá? Porque a neuro me pediu vários exames. Porque, por exemplo, muitas vezes eu recebo no consultório crianças com 8,
9 anos para fazer a avaliação, que não tiveram atraso no começo do desenvolvimento da linguagem. Tá? Não teve, começou a falar com 1 aninho, com 2 aninhos já fazia frases, com 3 aninhos já contava fatos, mas chega no consultório muitas vezes assim, que tá com uma dificuldade na escola. Tá? E essa dificuldade seria na escrita ou na fala? Às vezes na fala, às vezes na escrita, às vezes na compreensão, na interpretação. Não consegue se desenvolver bem, e aí você vai fazer uma avaliação de linguagem, e aí você vê os subsistemas lá alterados. Você vê que é uma criança, por exemplo, que tem falha de vocabulário, diminuição, né, a redução de vocabulário reduzido para a idade, ou então uma criança que não consegue construir as frases adequadamente, não usa os elementos de conjunção, né? Juliana, e quando isso está ligado ao neurodesenvolvimento e quando é, por exemplo, uma falta de leitura? Então, na verdade, dificilmente vai ser só uma falta de leitura o que aparece pra gente. Porque eu sempre digo, Josi, e até... não importa, é uma das coisas que eu sempre digo, tanto no consultório quanto em sala de aula para meus pais. A gente tem que incentivar a leitura, mas não é só a leitura. Nós temos que trabalhar nessa leitura o que a criança leu. Pode ser oralmente, mas ele tem... Você, pai ou mãe, o que você leu, meu filho? O que você entendeu? Você tem que trabalhar primeiro a oralidade entre os seus 6, 7, 8 anos, para que ele possa depois, mais tarde, também conseguir passar isso para o papel numa interpretação, numa escrita, que tenha uma coerência. Tá? Porque a base da leitura e da escrita é o quê? É a linguagem oral. É ela que vai dar a base para o desenvolvimento da leitura e da escrita. E aí é que eu sempre falo, e até quando eu estou fazendo agora a tutoria, a gente vai entrar, tem que ler 10 minutos por dia, leia o que eu tenho interesse, o que eu gosto. Mas não é só ler. Eu preciso ler e fazer a oralidade, a interpretação oral. O que eu entendi do jeitinho dele, se ele tem 8, tem 9, tem algum transtorno de linguagem, ou se tem um transtorno de desenvolvimento da linguagem. Mas eu preciso. E aí o pai já consegue. No momento que você faz essa interação com esse teu filho, você já consegue ver os marcos, quem tem um certo conhecimento. Se não tem, pode buscar. Né? Opa, meu filho não conseguiu fazer... Ele leu, mas ele não conseguiu fazer o link, ele não conseguiu concluir, ele não conseguiu me contar a história. Aí tu começa... Inclusive, uma das avaliações, um dos protocolos que a gente faz é justamente isso, reconto oral e reconto escrito. Uau! Tá? Mas daí depende da idade, né? O escrito, por exemplo, ele tem que ler, então já tem que estar na condição de ler. 10, 11 anos. 8 até por ali, já né? Tá no segundo, terceiro ano. Mas o reconto oral, por exemplo, eu conto isso com os pequenininhos, a partir dos 3 aninhos, né? 4 aninhos. Eu conto uma historinha, parágrafo por parágrafo, conto o primeiro parágrafo. Agora você me conta o que você entendeu. Perfeito. E depois eu tenho que passar tudo isso para o papel, escrever a maneira que ele escreveu, depois eu vou avaliar esse reconto. Para ver se houve esse link, essa ligação. Exatamente, né? Como é que está essa microestrutura, essa macroestrutura, ele está conseguindo entender detalhes ou só consegue entender um geral? Micro e macro, né? E isso na avaliação da parte de leitura também, ele vai ler cada parágrafo, agora me conta o que você entendeu. Por parágrafo. Por parágrafo primeiro. Adorei. E depois, na verdade tem as duas de duas formas. Primeiro parágrafo, esse de leitura são 5 parágrafos, ele lê em voz baixa, sem ser em voz alta, e depois me reconta. E depois ele vai ler todo o texto e me recontar. Então eu vou avaliar microestrutura e macroestrutura. Muito bacana isso. Entendeu? E isso é um protocolo. Depois vai me dizer se ele está dentro da média inferior, média superior, acima, exato. Média inferior, inferior, exatamente. Daí ele vai dando. E aí a gente vai construindo todo essa avaliação mesmo, né? Essa análise dessa avaliação. A gente vai construindo esse pensamento para saber o que essa criança, o que está acontecendo. Aquilo que eu falei do iceberg, está lá embaixo. Eu estou observando o que está submerso para dizer por que está acontecendo aquilo lá em cima. Porque sempre vai ter algo embaixo. Sim. A base, né? A base. É igual a casa. Eu falo sempre, né? Que uma casinha, a construção da casa. Você começa a construção da casa pela parede ou pela fundação?
E se não for bem fundido, nós vamos ter Vai ter um problema estrutural. A parede vai cair. Vai ter um problema estrutural. Exato. Juliana, eu separei aqui pra ti um mito ou verdade. Tá. É um bloquinho dinâmico só pra eu te perguntar e você só me dizer se é um mito, verdade, Tá. pra gente compreender, porque algumas coisas que ficam no ar. Sim. Se não fala até os 3 anos, é autismo. Mito. Não Perfeito. pode ser que seja? Pode, mas ser. pode ser que sejam outras questões. Pode ser um transtorno de linguagem, pode ser um transtorno do desenvolvimento da linguagem, pode ser um transtorno global. A gente não sabe, tem que avaliar. Perfeito. Né? Menino fala mais tarde? Isso é parcialmente verdade, tá? Porque existe uma predisposição maior nos meninos, genética, tá? De funcionamento cerebral. Tá? Mas isso não quer dizer que é aceitável. Perfeito. Tá? Então a gente pode terminar. A maioria, na verdade, no consultório, se a gente for ver, a gente tem os pacientes, a maioria são meninos. Qualquer consultório de fono. Não sei, mais meninos. Tá? Porque existe uma predisposição maior, mas não quer dizer que a gente tenha que aceitar isso. Perfeito. Mesmo, justamente por saber disso, a gente tem que incentivar mais, tem que estimular mais. Exato, os meninos. Se olha nos olhos, não pode ser autismo. Mito. Toda criança com atraso de linguagem terá dificuldade escolar. Parcialmente verdade. Porque normalmente o que acontece? Um atraso de linguagem, como a gente falou, né? Um atraso ou um transtorno. Vai depender se é atraso, pode ser que não aconteça nada lá na frente, tá? Se é transtorno, muito provavelmente alguma questãozinha vai acontecer na aprendizagem, tá? Mas aí eu posso fazer uma pergunta? Tendo essa dificuldade, pode ter uma deficiência intelectual? No TDL? No TDL não, né? Pode. Isso aí é deficiência muito intelectual. Isso é muito importante. É assim como Down, autismo, DI, deficiência intelectual, porque não pode ser. TDL é puro. TDL é que puro. Bom, que aí eu já... Né? Isso, exatamente. Se é DI, por exemplo, deficiência intelectual, aí você pode ter um transtorno de linguagem por conta... E comorbidade. Por conta da deficiência intelectual. Isso. Então não é o principal. O principal é o DI. Perfeito. Entendeu? Diagnóstico precoce é sempre melhor. Sempre melhor. Quanto antes você procurar ajuda, auxílio para essa criança, melhor. É na vida, né? Tudo que a gente consegue trabalhar mais cedo, a gente vai se desenvolver melhor, né? E o que eu acho importante até nessa colocação, o tratamento precoce, talvez sem fechar laudo, eu estou com uma deficiência, eu busquei ajuda, eu busquei ser, né? Porque a gente tem algumas idades que a gente não pode nem pensar em dar uma hipótese de diagnóstico, né? A gente pode ter ali algumas observações, algumas habilidades que não foram desenvolvidas, que a gente tem que trabalhar, já que possam fazer esse tratamento precoce, ele vai evoluir mais do que 80%. Exato. E a gente não precisa ter o diagnóstico. É isso, né? não precisa ter. Você pode, eu sempre falo assim, que quando você tem dúvidas quanto a é autismo ou não é, vai para terapia, trabalha pelo menos uns 3 meses, 4 meses, faça uma terapia investigativa, que a gente fala. Né? Isso aí. E aí, conforme a evolução vai acontecendo ou não acontecendo, a gente vai realmente saber se é ou não é. Se é isso ou se é aquilo. E aí se faz a avaliação. Deixa eu pegar esse gancho. O que caracteriza, Juliana, uma avaliação superficial? Então, primeiro, uma avaliação superficial é aquela avaliação que em 20 minutinhos você vai lá e diagnostica. Você vai ver só a superfície do que está acontecendo. Superficial já está falando. Você só vai enxergar a pontinha do iceberg. Por isso, né? Que é muito importante, quando vai ser feita alguma avaliação diagnóstica, protocolo, sempre de 8 a 10 sessões. Eu ia perguntar agora, quanto tempo de observação é necessário? E na verdade, uma criança muito pequenininha, pensa só, ela tá me conhecendo agora, você acha que ela vai mostrar tudo que ela faz? No primeiro, né? Talvez tenha que ser, porque dá em torno de, que seja uma vez por semana, dá em torno de 2 meses, 3 meses, para que a gente possa fazer uma avaliação. E para que a gente crie contato, crie uma conexão com essa criança, para ela realmente mostrar o que ela precisa mostrar pra gente, né? E aí é a observação. Então, uma boa avaliação, ela requer o quê?
protocolos bem estruturados, observação e principalmente uma excelente anamnese, que é o ponto de partida. Eu acho aí, ó, deixar bem claro, a anamnese é crucial. Ela tem que ser assim, ó, bem feita. Muito. Ela tem que ser o primeiro de todos os protocolos, a anamnese. E os pais têm que ser o máximo sincero. Eu sempre digo, quando chego no meu consultório, eu quero anamnese. E eu sempre digo, seja o mais sincero possível. Porque dali a gente vai tirar muito, vai conseguir ter muita informação que vai nos auxiliar numa hipótese. A gente já vai conhecendo aquela família, aquela estrutura. Eu, por exemplo, quando eu marco o primeiro dia de avaliação e anamnese, né? Eu faço anamnese e eu normalmente peço para a criança vir junto, eu deixo ela com brinquedinhos, porque eu quero também observar como funciona a dinâmica dessa família. Enquanto eu estou fazendo anamnese, o pai está olhando, a mãe está, né? Eu sempre peço de preferência que venha pai e mãe, né? Às vezes não vem os dois, vem um só. Só que assim, a minha anamnese, a primeira consulta demora 1h30, 2 horas. Quando não demora mais, né? Ou mais, dependendo. Se o papo vai, né? Vai, às vezes vai. E na devolutiva também. Exato. Tu vai fazer a devolutiva, eu já marco para o último horário. Às vezes dá 2h30 de devolutiva. Né? E aí nesse primeiro contato com a família eu faço isso, anamnese bem estruturada, uma conversa. Eu não costumo seguir muito padrão, é que a gente porque a gente vai com a experiência, a gente já vai sabendo o que perguntar, né? E é importante a gente saber desde a gravidez, isso, como é que o histórico de vida do pai, da mãe, da concepção. Impacta, né? Impacta no geral. No geral. E aí eu ia falar da devolutiva, é porque é naquele momento que a gente recebe, né? Então, aí surgem muitas dúvidas, né? Então, como eu vou tratar? O que eu vou fazer a partir de agora? Para onde eu devo ir, né? É um plano. E eu acho que é um momento também de acolhimento, porque o momento em que você vai para receber a devolutiva, por mais que seja a hipótese, porque quem dá o laudo ou é psiquiatra, ou é médico, ou é neuropediatra, ou neurologista, é um momento em que ele está recebendo já uma hipótese e que ele vai ser encaminhado para os finalmente, que nem eu digo, para receber esse laudo. Então é um momento de acolher, Josi. Eu acho que é um momento assim, porque é um momento que às vezes que os pais acabam chorando, eles vêm com uma expectativa e às vezes não é, e aí você vai mostrando. No meu caso, que eu acredito que também a Juliana vai fazer, tu vai mostrando, por exemplo, tu abre o computador e eu vou mostrando todos os testes que foram feitos, aí explico lá, inferior, média inferior, superior, né? Então tu vai explicando, e ali tu tem que ir explicando a porcentagem, o percentil, o que deu, e aí porque aí ali tem que fazer todos esses protocolos, você tem que fazer a tua observação, e aí tu vai ter que colocar, tem às vezes pré-diagnóstico, que eu digo, a hipótese, que tu fez todos os testes, mas tu vai botar a tua observação, e que às vezes a tua observação não foi tudo aquilo que deu ali, porque nós temos alguns protocolos que você faz com os pais. Isso, perfeito. E uma outra questão, até a gente estava falando, né, que o diagnóstico, por exemplo, do autismo, quem fecha é o neuro, junto com a equipe, né, multidisciplinar. O de TDL é fono. Mas aí é a fono. Isso. Porque TDL é linguagem é fono. É a fono, e aí tem que ser a fono. Tem que ser a fono, isso não é o médico que dá. Deixa eu te perguntar uma coisa, e como é que está essa situação? Os médicos estão encaminhando para as fonos ou eles estão fechando? Então, aquele médico que tem o conhecimento do TDL já encaminha pra gente. Porque, assim, é um conhecimento muito próprio da fonoaudiologia. É de vocês, linguagem, é específico. É específico. O médico não tem essa capacidade de avaliar a linguagem, né? Concordo, então, ele encaminha pra gente e aí a gente dá o diagnóstico e aí os pais podem voltar, olha, fechou nisso. O que eu sempre lá no consultório faço? Eu faço toda a minha parte, se eu vejo que tem, eu já encaminho direto para fono antes de ir pro médico. Exato. Porque daí eu faço a minha parte, a fono faz a dela, a gente senta, porque eu digo, a equipe multidisciplinar é uma coisa que eu sempre falo desde o nosso primeiro podcast. A gente precisa, ninguém trabalha sozinho. Faz, e aí sim, daí mediante a fono, a nossa equipe, tudo a gente encaminha daí para o médico, que aí vai sair. Você tem chamado atenção para isso, e eu tenho chamado atenção da abertura das escolas para os pais trazerem os profissionais. Isso. Porque como eu tendo famílias atípicas, o que me vem muito? Por exemplo, esse caso que ele trouxe hoje, e também o fato de eu estou escolhendo escola
pela escola que deixa o profissional entrar. Isso. Né? O profissional, porque o TO, às vezes, TO, o psico, neuro... eles querem fazer essa avaliação dentro do ambiente escolar, porque às vezes a criança está lá em período integral, né? E muitas escolas não têm essa abertura. Isso, né? exato. E é triangular, eu falo que é triangular. São terapeutas, família e escola. São essas três base, pontos. A gente Senão a gente não consegue. Na verdade, a gente consegue evoluções, mas se todo mundo estiver trabalhando em conjunto, a coisa vai. É um tripé. É um tripé que a gente precisa. Gente, vou agradecer muito a conversa de vocês hoje. Então, a gente viu aqui que nem pânico e nem sem ação, né, Juliana? Mas abraçar esse comportamento, entender, compreender e buscar auxílio, sim. Não é verdade? Quanto antes procurar auxílio, né? Independente, eu sei que muitas vezes os pais têm medo de algum diagnóstico e existe aquele momento de luto, às vezes, com um diagnóstico, né? Mas ele passa e o mais importante é procurar ajuda,